Salve povo, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais essa aula do nosso curso de Arduino aqui do canal TrickDraw em Eletrônica. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as funções lógicas, que é comparativo aí falando sobre eletrônica digital, sobre portas lógicas. Então, se você gostou do assunto dessa aula de hoje, aproveita aqui rapidinho, já se inscreve no canal e ativa as notificações para receber avisos das nossas aulas que acontecem toda semana. Então, primeiro, nós temos aqui uma montagem onde o objetivo é focar na porta lógica AND, na função AND. Isso consiste em permitir fazer com que o LED funcione apenas quando duas ou mais variáveis de entradas forem acionadas. Então, aqui, se eu pressionar o BT1, né, o botão 1 e o botão 2, os dois apresentarem nível lógico alto ao mesmo tempo aqui no pino 11 e no pino 10, nessa condição, aí sim nós temos o LED aceso. Em uma condição que não atenda a isso, aí o LED ficará apagado. Se só um fica ligado e o outro não, o LED fica apagado. Então vamos ver como tudo isso funciona. Vamos abrir aqui o código. E eu já deixei preparado uma parte aqui que é uma configuração normal do que nós vamos tratando em todas as nossas aulas. Então, se olharmos aqui em cima, nós estamos configurando o LED como pino 13, estamos dando o nome LED, né, para o pino 13, o BT1, o termo BT1 é o pino 10, e o BT2, né, botão 2, é o terminal 11. Eu coloquei aqui uns comentários, só para ficar mais simples e didático também. Tá? E aqui no Void Setup, nós já configuramos desses terminais, desses pontos, quais deles são variáveis de entrada e quais são variáveis de saída. Então, o Pmode, o LED é o output, enquanto o botão 1 e o botão 2 são inputs, ou seja, variáveis de entrada. Feitas essas configurações iniciais, nós vamos agora, de fato, começar a programar tudo isso. Então, nós vamos fazer o seguinte. Lembrando que eu preciso, a nossa ideia inicial é que, se eu pressionar os dois botões, o LED acende. Entretanto, se essa condição não ocorrer, o LED permanece apagado. Então, primeiro, se há uma condição, né, está tendo aí uma condição, se ocorrer alguma coisa ou não ocorrer, nós vamos usar novamente o if. Então, vou digitar if, vou abrir parênteses, e ele precisa, o Arduino, ele precisa ler o que está sendo inserido aqui nas variáveis de entrada, entre o pino 11 e o pino 10. Então, vamos lá para o digital read. E qual é a variável? Bom, eu quero ler o BT1. Então, BT1, ok? E aí, o que acontece? Eu preciso que ele leia o BT1 e também o botão 2, né? O BT2. Opa, o B aqui é maiúsculo, para ficar igualzinho como está aqui, ó. Tá bom? Então, eu preciso que ele leia os dois. A função AND, né, ela vai fazer isso através dessa simbologia, que é aquele E comercial. Tá? Então, esse E comercial aqui duas vezes é a função AND. Então, se o digital read, botão 1, estiver acionado e, a mesma coisa, digital read BT2 também estiver acionado, vou deixar um parênteses aqui, o que vai acontecer? Então, ele vai entrar aqui nessa condição, vamos abrir aqui as duas chaves. O que vai acontecer? Nós queremos que o LED acenda, então aqui já é mais tranquilo, né? Digital, se você está acompanhando aqui as aulas, isso aqui, acredito que você vai tirar de letra. Digital write, LED, vírgula, opa. Ok? Aqui, ponto e vírgula. Então, caso aconteça dessa condição ser verdadeira, o LED vai acionar. Vamos ver se isso vai acontecer. Não apresenta nenhum erro, ok. Então, eu vou pressionar aqui o botão 1, não liga. Tá? Quando ele está para esse lado aqui, perceba que ele está próximo do positivo, então ele está conectando o terminal 1 com o comum. Logo, o que nós temos aqui é o positivo, tá? Nível lógico alto. Se eu vier aqui só no botão 2, também não. Agora, se eu colocar o botão 1 e o botão 2, ambos fazem o LED ligar. Então, ele entrou aqui na condição do if, executou isso daqui e saiu fora. Entretanto, agora se eu voltar os botões aqui, né, ele permanece ligado, porque se vocês pararem para observar na nossa estrutura, em nenhum momento nós estamos mandando o LED apagar. É o LED ser desacionado. Então, precisamos inserir esse pedido, né, esse comando aí.
Ah, e só um detalhe. Nós temos também uma coisa chamada tabela verdade das portas lógicas. Então tem da AND, da OR e assim por diante. Se você quiser saber mais sobre as portas lógicas, sobre esse conceito e ainda mais a tabela verdade, expressão lógica, eu vou deixar aqui no canto superior direito uma playlist falando sobre portas lógicas e tabela verdade. Tá? Uma playlist completa aí de eletrônica digital para você se aprofundar nesse assunto. Vou deixar tanto aqui quanto no comentário e na descrição desse vídeo, dessa aula. Mas vamos lá. Como nós vamos resolver agora a questão para apagar o LED? Nós sabemos que nós precisamos colocar aí... Opa, preciso parar a simulação. Vou até digitar aqui. Bom, se eu quero apagar o LED, eu vou digitar digital right. Mesma coisa. LED, só que agora eu vou colocar low. Ok? Só que o que acontece? Eu preciso colocar uma estrutura para que isso aqui ocorra apenas se essa condição for falsa. E como nós vimos na nossa aula anterior, na aula 5, para conseguir, falando sobre o semáforo, né, nós vamos colocar aqui um else. Else, e aí aqui a gente abre e põe um ponto e vírgula, é muito importante, e fecha aqui, tá, as chaves. Ou seja, essa condição é verdadeira, isso aqui será executado, e quando chega aqui no final, ele volta aqui para o início do while loop, e vai ficar analisando e executando isso daqui. Uma vez que uma dessas duas variáveis estiver em nível lógico zero, isso já não é mais uma condição verdadeira. Logo, ele não vai executar isso, ele não vai entrar aqui, ele vai executar isso aqui. Vamos ver se isso vai funcionar, né? Então, iniciar a simulação. Está apagado. Se eu pressionar só um, não acontece nada. Só o outro, não acontece nada. E os dois juntos, agora sim, condição verdadeira, ele vai executar isso daqui. Se eu vier agora e pressionar apenas um, olha lá, o LED apagou. Ou seja, ele verificou que o botão 1 está em nível lógico 0 e o botão 2 está em nível lógico 1. Isso não satisfaz uma condição AND. Tá? Então ele não vai executar essa linha aqui, ele vai executar a linha de baixo. Se você quiser saber mais, eu também estou postando daqui a pouco no Instagram um post falando sobre isso daqui, para ficar um resumo e aqui a aula completa. Tá? Lá no nosso Instagram, trickdrawing.eletrônica, beleza? Falou, povo e povo, fiquem com Deus. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Falou!